Olá, alunos Univesp da disciplina de Planejamento, bem-vindos nesta continuidade da nossa revisão dos principais aspectos que nós abordamos ao longo das semanas e das aulas desta disciplina. Hoje eu vou continuar essa revisão com foco na Base Nacional Comum Curricular. Lembrando que o nosso objetivo é nos capacitar, pensar, refletir sobre a questão do planejamento no contexto do ensino de matemática, claro. Então, todo o foco está na matemática, embora muitas vezes nós discutamos ideias mais gerais. A Base Nacional Comum Curricular é um documento oficial da educação brasileira, teve toda uma história que eu detalhei um pouquinho quando eu falei dela, mas finalmente ela foi aprovada em 2018 e hoje é um documento norteador. Ela define de forma mandatória conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os alunos têm direito na educação. Essa é uma palavra interessante que foi incorporada nessa discussão em torno da base. A base fala de conteúdos, habilidades, competências e introduz isso como um direito do aluno. E, portanto, é um dever da instituição escolar, dos sistemas educacionais, fornecerem esta competência, esta habilidade aos alunos. Ela explicita, ano a ano, o que o estudante do ensino infantil até o terceiro ano do ensino médio deve aprender. E ela tem validade nacional. Ela é uma base comum para todo o país. Então, quando ela fala disso, ela está dizendo o mínimo que todo mundo tem que aprender no país. Ela também estabelece políticas para aprimorar a formação dos professores, produção de material didático. Isso ainda está bem... Ela foi aprovada muito recentemente, isso ainda não está acontecendo. Mas ela já é um orientador de elaboração de currículos, propostas pedagógicas em todas as escolas. Ela tem esse caráter mandatório nacional. 60% de tudo que é tratado nas escolas tem que ser a base nacional. Quer dizer, uma escola pode fazer mais. Uma escola privada religiosa pode introduzir um ensino de uma filosofia, de um ensino religioso, ela pode incluir algo. Mas 60% do que é feito na instituição escolar tem que ser a base nacional. Sobra um espaço para eventuais complementações. Agora, a base tem que ser feita e ela tem que representar no mínimo 60%. Ela também define habilidades e competências. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu dei vários exemplos nas aulas, ao longo das aulas, mas eu vou voltar a isso no slide daqui a pouquinho. Por exemplo, no 8º ano, geometria, que é uma das áreas temáticas de matemática, depois eu vou falar das 5. Então, geometria é uma das áreas. Tem algo que é o objeto de estudo, que é o conteúdo a ser desenvolvido. Então, está lá dentro da área temática de geometria, tem um tópico que é volume de bloco retangular. Estamos falando do paralelepípedo. Medidas de capacidade. Além da parte matemática do volume, a unidade de medida física concreta com que se medem volumes. E aí, esse sigla aqui, Ensino Fundamental 08 de 8º ano, MA de Matemática, é a habilidade 20 prevista para o 8º ano na matemática, no tema de geometria. Reconhecer a relação entre 1 litro e 1 decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes. Então, observem, a Base Nacional ela faz isso para todos os anos da seriação escolar, para todas as disciplinas, para todos os temas e para todos os conteúdos. Ela chega nesse nível de detalhamento. Ela dá o tópico, o volume retangular e diz qual é a habilidade que o aluno tem que desenvolver. E claro que nós temos que levar isso em conta no nosso planejamento. Por isso que eu falei muito da Base Nacional para vocês. A Base Nacional é um documento comum, serviu de referência para mim, porque é um documento que vale para todo o país. Mas observem que coisas semelhantes nós poderíamos discutir se estivéssemos falando não da base, falando de um livro didático, ou do planejamento de uma escola feito de forma mais autônoma. Nós temos que ter isso em mente. O que nós vamos ensinar e com que objetivo, onde que nós queremos chegar. Fala-se muito, já se falava nos parâmetros curriculares nacionais, já se fala muito quando se discute o Enem, a ideia de competência e habilidade.
Competência consiste na capacidade de um estudante, estou bem focando na vida escolar, né, de articular um conjunto de conhecimentos, esse verbo é importante, articular conjunto de conhecimentos, habilidades, para realizar tarefas, resolver problemas. A competência se revela através da mobilização desses conhecimentos, habilidades, pesquisas de informações para se fazer frente a diversas situações. Então a competência, vocês vão perceber uma coisa um pouco geral, que ela articula conhecimentos. O que é uma habilidade? É uma coisa um pouquinho mais focada. É a capacidade de um estudante mobilizar, lá o verbo era articular, aqui é mobilizar seus saberes para realizar uma ou mais ação. Quando eu falo em competência, eu estou falando de uma coisa um pouco mais abstrata, um pouco mais geral, um pouco mais no nível do conhecimento. E quando eu falo em habilidade, eu estou falando no nível da ação, de colocar aquele conhecimento em ação, para conseguir atingir um certo objetivo. As duas coisas têm que estar presentes. Se vocês olharem a habilidade que está colocada aqui, é reconhecer a relação entre 1 litro e decímetro, a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de capacidade. Então tem a parte que seria a competência, que é a compreensão dos conceitos, e a parte da habilidade, que é fazer isso, atuar para resolver problemas concretos. Mais um exemplo para falar disso. Podemos dizer que a habilidade é a capacidade de aplicar de forma prática uma determinada competência para resolver uma situação complexa. Então a habilidade é a coisa mais pragmática e a competência é a coisa mais conceitual. Tá? Isso é importante nesse meio, né, quando se discute muito essas duas coisas, queremos que os nossos alunos adquiram competências e habilidades. Um exemplo, né, nas séries iniciais da vida escolar, a criança desenvolve a habilidade de leitura e a competência de compreensão do texto que foi lido. Esse processo de alfabetização em si está muito ligado à competência. E o ato de ler está ligado a uma habilidade. Ler de forma rápida, ler de forma autônoma, ler de forma ágil é a habilidade. E a compreensão da língua é a competência. Certo? Legal? Ficou claro? A base prevê 4 áreas do conhecimento: linguagem, matemática, ciências da natureza, que inclui física, química e biologia, e ciências humanas, geografia e história. São 4 áreas, embora a figura das disciplinas não desapareceram, mas ela está articulada em áreas temáticas, 4 áreas. Matemática tem um destaque, é uma delas. A matemática, na própria proposta da base, ela é vista como uma ciência exata. Os documentos conceituais falam na estrutura lógico-dedutiva, fala em conceitos primitivos, os axiomas, postulados, as definições, os teoremas. Toda articulação tem que ser fundamentada na lógica, claro. E a matemática não se restringe apenas à quantificação de fenômenos determinísticos. Ela cria sistemas abstratos que organizam e interrelacionam fenômenos do espaço, do movimento, das formas, dos números, que estão associados ou não diretamente ao mundo físico. Esse papel da matemática está muito forte na educação. Apesar da matemática ser, por excelência, hipotético-dedutiva, né, as coisas são muito na base da implicação lógica, e as demonstrações se apoiam sobre uns sistemas de postulados, também é fundamental importância considerar o papel heurístico das experimentações na aprendizagem de matemática. Então, o nosso desafio é enorme e é fantástico e é muito bonito. Ao mesmo tempo que nas aulas de matemática o aluno vai lidar com coisas abstratas, deduções, implicações, raciocínios lógicos, ele também faz parte da nossa missão mostrar a conexão com coisas práticas, com coisas do dia a dia. Observações de grandezas, de tamanho, a percepção de que um número é maior do que o outro, a validade de certos resultados quando interpretados no mundo físico. Tudo isso tem um lado que é mais heurístico, né, que é mais concreto, que é muito bonito e que nós devemos sempre incorporar no nosso planejamento das nossas atividades. Então, no ensino fundamental, temos que ter muita clareza da importância do letramento matemático,
como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Isso é muito importante, além do conteúdo em si, esses fundamentos. A Base Nacional define também competências específicas para cada componente curricular. Além de falar do geral, ela fala de competências específicas. Por exemplo, quando ela fala de matemática, a título de exemplo, a primeira competência é essa. Vamos lá. Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e atuar no mundo. Olha que interessante. Reconhecendo também que a matemática, independentemente de suas aplicações práticas, favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, do espírito de investigação e da capacidade de produzir argumentos convincentes. Tudo isso está no destaque da matemática. A matemática vem apresentada como as áreas são números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. No ensino fundamental vem nessas 5 grandes temas. E além desses temas, a base fala em valores. Isso é muito bonito que esteja presente na base. Fala em capacidade de entender e resolver problemas, do trabalho cooperativo. Isso é muito importante. Quando nós vamos planejar as nossas disciplinas, lembrar que trabalho cooperativo de alguma forma tem que aparecer. Os princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Esse é um dos desafios mais bonitos de ser professor, é encantador. Ao mesmo tempo que nós, cada um de nós, ama muito a matemática, cada um de nós gosta da matemática, gosta da temática de matemática, quando nós vamos trabalhar com a matemática com os nossos alunos, nós não perdemos de vista que nós também estamos formando cidadãos éticos, responsáveis, que compreendem o mundo, que agem de forma solidária. Na base também fala da capacidade de argumentar, aceitação da diversidade, um valor importante, autoestima e a matemática como uma criação humana. Todos esses valores são fundamentais para que o aluno saia das nossas mãos um cidadão consciente, com competências e habilidades para ir para o mercado de trabalho e para agir de forma consequente na sociedade. É uma belíssima missão que fica expressa nessa documentação toda que é a Base Nacional Curricular. É um desafio assim, muito bonito que nós, professores, temos que enfrentar. Eu recomendo muito que vocês se dediquem à Base Nacional, leiam esse documento, mas não de uma forma burocrática. Leiam à luz disso que nós conversamos nesses últimos minutos, de todos esses valores e todas essas propostas. Não é nada fácil atingir esses objetivos, mas é por isso que é apaixonante ser professor. Ficamos por aqui hoje.